Você sabia que existe um índice escondido que influencia praticamente todo o seu dinheiro, sem que você perceba? É ele que dita o rendimento da sua poupança, define o retorno das suas aplicações e pode ser o motivo pelo qual você ainda não ficou financeiramente seguro. E se eu te disser que entender esse índice pode acelerar seus investimentos e te colocar anos à frente da maioria das pessoas? Hoje você vai aprender, de forma simples, o que é o CDI, por que ele existe e como você pode usar essa informação para ganhar mais dinheiro. Seja bem-vindo ao canal. Aqui você aprende finanças do zero, de forma simples, prática e direta ao ponto. Nosso objetivo é transformar o conhecimento certo em resultados reais para a sua vida. Já aproveita para curtir o vídeo, seguir o canal e ativar o sininho. Isso ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas. O CDI significa Certificado de Depósito Interbancário. Ele foi criado porque, todos os dias, os bancos precisam fechar seus caixas com saldo positivo. Quando sobra dinheiro em um banco e falta em outro, eles se emprestam dinheiro entre si. Esses empréstimos utilizam como referência justamente a taxa CDI. E é aí que você entra. A maior parte dos investimentos de renda fixa usa o CDI como taxa de remuneração. Tesouro Selic, CDB, LC, LCI, LCA, fundos, praticamente tudo depende dele. Quando você vê CDB pagando 110% do CDI, é isso. O rendimento multiplica o CDI do período. Por isso ele é tão importante. Primeiro ponto: o CDI não é uma taxa fixa. Ele acompanha o movimento da taxa Selic, que é a base de juros da economia brasileira. Quando a Selic sobe, o CDI sobe junto, e os investimentos ligados a ele rendem mais. Quando a Selic cai, o CDI também cai, e os rendimentos diminuem. Essa relação importa porque ela explica por que seus ganhos mudam ao longo do tempo. Nada é estático no mercado financeiro. A Selic se ajusta ao cenário econômico, e o CDI responde imediatamente. Por isso, quem investe precisa acompanhar essas taxas, porque entender essa dinâmica ajuda a comparar investimentos, prever ganhos e tomar melhores decisões. Segundo ponto: investir usando o CDI como referência ajuda você a comparar investimentos de forma muito mais inteligente. Em vez de olhar apenas o nome do banco ou a propaganda, você usa números reais para medir qual aplicação pode entregar o melhor retorno ao longo do tempo. Imagine duas ofertas diferentes: um banco pagando 95% do CDI e outro pagando 110% do CDI. A princípio parece pouca diferença, mas ao longo dos meses o resultado se transforma. Mesmo com o mesmo prazo, o investimento de 110% do CDI pode render muito mais dinheiro no final. O CDI torna a comparação direta, clara e matemática, permitindo que você escolha sempre a melhor oportunidade. Terceiro ponto: o CDI está presente praticamente em todos os simuladores e projeções de investimento do mercado financeiro. Isso acontece porque o CDI funciona como uma régua. Quando você sabe qual é o CDI atual, consegue estimar, com boa precisão, quanto seu dinheiro pode render no futuro. Por exemplo, se você investe hoje com base no CDI, é possível calcular o resultado em prazos diferentes, como 1 ano, 5 anos ou até 10 anos, apenas ajustando o simulador e mantendo a mesma taxa de referência. É assim que investidores conseguem comparar produtos, planejar metas e entender quanto cada aporte pode render ao longo dos anos. Sem o CDI, essas previsões seriam muito mais confusas e inseguras. Ele é a base que dá direção e clareza para o crescimento do patrimônio ao longo do tempo. Agora vamos entender como o CDI afeta o rendimento real dos seus investimentos. Imagine o CDI em 10% ao ano. Esse número funciona como uma base, uma referência estável que permite calcular o retorno de várias aplicações. Quando você investe observando essa taxa, consegue prever resultados com muito mais clareza. Se o CDI estiver em 10% ao ano e você aplicar em um CDB que paga 110% do CDI, isso significa que seu ganho bruto ficará próximo de 11% ao ano. Assim, o CDI te ajuda a entender quanto seu dinheiro pode crescer ao longo do tempo. A propósito, para facilitar esse cálculo, criamos uma planilha inteligente que calcula seu controle mensal, amortização de dívidas e rendimento baseado no CDI. Ela está disponível na descrição do vídeo, caso você queira organizar seus números com precisão. Mas vamos continuar o assunto. Entender o CDI te protege contra falsas promessas de retorno fixo. Agora vamos entender por que grandes investidores usam o CDI como uma régua na hora de avaliar seus investimentos. O CDI é um indicador previsível, estável e seguro,
que serve como referência para medir o desempenho de grande parte da renda fixa no Brasil. Quando você compara o CDI com a inflação, consegue descobrir seu ganho real, ou seja, o quanto seu patrimônio está crescendo de verdade, e não apenas acompanhando o aumento dos preços. Essa análise é fundamental porque mostra se você está enriquecendo ou simplesmente mantendo o dinheiro parado no mesmo lugar. Por isso, tantos investidores acompanham o CDI de perto e usam essa taxa para definir metas, escolher produtos e corrigir a rota ao longo do tempo. A verdade é simples: o CDI é o coração do mercado financeiro brasileiro. Mesmo quem nunca ouviu esse nome é afetado por ele todos os dias. O CDI influencia empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, renda fixa e quase tudo que envolve juros no país. Quando você contrata um empréstimo, o custo segue o CDI. Quando investe em um CDB ou tesouro, o rendimento também nasce dessa taxa. Isso mostra como o CDI organiza o fluxo de dinheiro entre bancos e pessoas e garante previsibilidade ao sistema financeiro. Por isso, investidores acompanham o CDI de perto. Entender essa taxa é entender como o dinheiro realmente se movimenta na economia. Se você deseja ter mais controle sobre o seu dinheiro, precisa acompanhar o CDI com a mesma atenção que dedica ao seu salário. O CDI mostra a direção dos seus rendimentos. Quando essa taxa sobe, os investimentos atrelados a ela tendem a render mais. Quando o CDI cai, o retorno diminui, e isso pode ser um sinal para revisar estratégias, reduzir riscos, realocar aplicações ou até buscar novas oportunidades no mercado. Acompanhar o CDI não é algo apenas para especialistas. É um hábito simples, que qualquer investidor pode criar. Bastam alguns minutos por mês para comparar a taxa atual e entender como ela está influenciando seu patrimônio. Muitos investimentos ligados ao CDI oferecem liquidez diária, e isso é uma vantagem muito importante. Com liquidez diária, você pode sacar o dinheiro quando quiser, sem esperar datas específicas, mantendo liberdade total sobre o valor investido. Essa flexibilidade ajuda no planejamento financeiro, porque o investimento pode servir para longo prazo e também para emergências. É por isso que tantos investidores escolhem produtos atrelados ao CDI. Eles unem rendimento e acesso rápido ao dinheiro, sem o risco de ficar preso em aplicações travadas. Neste ponto, é importante entender como o CDI pode acelerar seus resultados ao longo dos anos. Quando você reinveste os rendimentos em aplicações que seguem o CDI, o efeito dos juros compostos começa a trabalhar a seu favor. Mesmo pequenas variações mensais vão se somando, criando um crescimento cada vez maior do seu patrimônio. É assim que muitos investidores constroem resultados consistentes, mantendo disciplina, reinvestindo e permitindo que o tempo faça o trabalho. Agora vamos aplicar tudo de forma simples. Imagine que você investe todo mês um valor fixo em um produto que segue o CDI, como um CDB ou um fundo DI. Cada aporte aumenta o saldo que está rendendo, e o CDI define o ritmo desse crescimento. Quando a taxa está mais alta, seu dinheiro avança mais rápido. Quando ela cai, o avanço é menor, mas ainda assim continua acontecendo. Com essa estratégia, o investidor constrói uma linha de crescimento contínuo, aproveitando o CDI mês a mês. Outra vantagem é a previsibilidade. Usando o CDI como referência, você consegue simular o futuro do seu investimento com bastante realismo, analisando diferentes prazos e metas. Por exemplo, ao investir constantemente por 5 anos, os juros compostos começam a gerar um efeito visível, fazendo com que boa parte do rendimento venha do dinheiro acumulado e não apenas dos aportes mensais. Isso mostra como o CDI pode transformar disciplina e tempo em resultados concretos. Um último ponto importante: o CDI não é apenas uma taxa de referência, ele funciona como um indicador de direção para o investidor. Quando você entende o comportamento do CDI, começa a enxergar o mercado com muito mais clareza. Você percebe por que alguns investimentos sobem, por que outros rendem menos, e entende melhor o ritmo real do seu dinheiro. Esse conhecimento te dá segurança para decidir onde investir, quanto investir e por quanto tempo manter o dinheiro aplicado. O CDI torna o mercado menos misterioso e muito mais lógico. Antes de encerrar, quero te lembrar da planilha que está na descrição do vídeo. Ela foi criada para ajudar no controle mensal de gastos e no acompanhamento de amortização de dívidas. Você registra entradas, despesas e consegue ver mês a mês o quanto está reduzindo do que deve. É simples, prática e pode ser usada no celular ou no computador para organizar a vida financeira com clareza. E o melhor é que ela mostra visualmente sua evolução, facilitando decisões e evitando que os números se percam. Obrigado por assistir até o fim. Fico feliz em ter você aqui aprendendo com a gente.
Continue acompanhando nossos vídeos, porque cada novo conteúdo pode levar você a um passo além na sua evolução financeira e criar resultados sólidos com o passar dos meses.